Bom, pessoas, muito boa tarde, obrigada pela presença aí de vocês. Hoje a gente está com a Dulce vai falar com a gente sobre sexualidade. E aí a gente colocou uma pergunta no flyer, né, Dulce, para poder provocar Foi. um pouquinho. Uhum, Espontaneidade manifesta ou energia reprimida? uhum. Então, a Dulce é psicóloga, ela tem um jogo que trata sobre a sexualidade, que até a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, fiquei bem curiosa e quem sabe a gente não agenda aí uma rodada para conhecer Isso. mais esse tema, um tema onde a gente pode se aprofundar, ainda é um tabu para muitas pessoas. Nós, Uhum. mulheres, principalmente, acho que até pelo próprio formato do nosso sexo, né, Dulce, que é Isso, interno, isso. ele, Mais ou menos. Vou né? falar um pouco disso Ótimo. também. Então vamos aprender sobre esse assunto que eu estou É, bem ó, curiosa com as suas contribuições. Então eu não vou falar mais nada, acho que já me ah, adentrei, né? Fica à não, de jeito nenhum, vontade Fabi. Pode falar, querida. e vamos falar sobre esse assunto aí. O que você tem Tá bem. para compartilhar com a gente? Então, é, dentro dessa pergunta, né, que a gente instigou aí, espontaneidade manifesta ou energia reprimida, né? Eu trouxe inicialmente aqui uma, uma frase da Louise Hay, que eu acho que vai ser muito legal para a gente dar uma abertura para isso, que é o seguinte: a percepção é o primeiro passo para a cura ou para a mudança, ou a mudança. Louise Hay. Então, exatamente, né, para começar a desenvolver nessa pergunta, né, da espontaneidade manifesta ou a energia reprimida, e eu trago ainda, ai, que coisa mais linda, meu Deus! E eu trago ainda mais uma frase aqui de Bert Hellinger, Pati, chegando aí, Pati Oliveira, minha prima, seja muito bem-vinda. Trago uma frase também de Bert Hellinger, que é que ele diz isso que também aí nos meandros aí da nossa fala, isso aqui vai ter muito a ver, Maria Ruth, vai ter muito a ver que ele diz o seguinte: até os pecados têm boas consequências. Bert Hellinger. Então, como eu vou abordar também nessa questão da sexualidade aí, envolvendo os tabus, envolvendo as questões das religiões, né? Então, essa frase do Bert Hellinger hoje, a hora que eu abri assim, e deparei com essa frase, falei, gente, que coisa linda, né? O campo se movimentando. Então, as coisas vão chegando, que coisa espetacular. Então, já falando um pouquinho aí, eu vou iniciar com a questão do seguinte: sexualidade e sexo. É muito interessante porque esta é uma pergunta que eu inicio meu jogo. Quando ele entra para o tabuleiro, ela acaba não sendo a primeira pergunta, né? Porque aí são perguntas aleatórias, mas no reduzido é a primeira pergunta e várias pessoas se detêm diante dessa pergunta e ficam assim, sexualidade. Aí eu pergunto, qual a diferença? Para você é clara a diferença entre sexo e sexualidade? E é muito interessante isso, porque a gente realmente, né, Fabi, assim como as coisas da nossa vida, já não para muito para pensar, né, no significado das coisas, né, de tudo mesmo. E aí, então, trazendo o sexo como, assim, né, na definição biológica dos gêneros, né, ou mesmo a relação sexual, porque o coito, né, porque a gente fala, é muito natural a gente se referir ao ato sexual como sexo. Ah, eu nem vou fazer sexo hoje, eu nem fiz sexo hoje. Então, isso ficou já caracterizado. Então, sexo como coito ou definição biológica. E a sexualidade, realmente, como
algo muito mais amplo, né? A sexualidade realmente ela abarca tudo, né? Ela envolve absolutamente tudo, a natureza, o modo como nos sentimos, o modo como nos portamos, a nossa relação com o nosso corpo, né? Como nos movimentamos. E aí eu trago vou ler aqui a definição da Organização Mundial de Saúde sobre a sexualidade, que ela é bem completa, que para a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade abarca o coito, como também o erotismo, a intimidade e o prazer. A sexualidade é a energia que nos motiva a encontrar o amor, o contato, a ternura, a intimidade. Ela se integra no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. Por isso, ela influencia também nossa saúde física e mental. E aí eles colocam como saúde física e mental, e eu complemento saúde física, mental, emocional, né? É realmente tudo. Então, fica mais claro aí para a gente continuar a nossa fala. E aí, sim, pode falar, Fabi. Não, estou só ouvindo. Na verdade, aproveitando a deixa, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou participar, pode ir colocando aqui no chat, depois a gente vai fazer os momentos de interações, né, Dulce? Isso, com certeza. Então, pode seguir. Marta chegando aqui também, mais uma irmã, seja bem-vinda, e todas que já estão aqui. Então, na realidade, a sexualidade é a nossa energia de vida, né? É a energia realmente que nos move. A experiência da sexualidade em ação, na realidade, é a manifestação da nossa energia de vida, que é uma das coisas, inclusive, que diz sobre nós. Ela tem relação com o que nós somos, né? Então, quando alguém pergunta para a gente, por exemplo, quando alguém te pergunta, quem é você? Aí, normalmente, a gente vai respondendo sobre um monte de questões. Eu sou Dulce Vasconcelos, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas, na realidade, a gente se afasta da nossa essência. A gente se afasta daquilo que realmente nós somos, né? Que é nosso posicionamento, o que faz sentido para a gente, a nossa essência. A gente nunca pensa sobre isso, né? Assim, como composição do que nós realmente somos. E isso é fundamental, né? E somos pessoas que temos desejos, que temos fantasias, que temos, enfim, a energia de vida está aqui, né? Está presente e é potente, né? E a espontaneidade que realmente, assim, eu acho que a gente gostaria de ter manifesta, né, dessa sexualidade, a gente acaba reprimindo, a gente acaba, como se diz, encaixotando, né, toda essa espontaneidade pela nossa vida, e a gente se esquece muitas vezes, inclusive, dessa energia, que é a nossa energia propulsora mesmo, né? De todas as nossas ações, de todas as nossas conduções pela vida. A gente se fixa muito, inclusive, na relação, assim, quando nós falamos, se a gente vai falar alguma coisa sobre sexualidade, é muito comum que a gente se fixe muito, inclusive, nas nossas dores, né? Às vezes em abusos, às vezes nas nossas crenças, às vezes nas nossas limitações, mas a gente se esquece que ela é a nossa energia propulsora de vida, né? Que é o mais importante. Então, se a gente começar a mudar um pouco esse padrão de olhar, né, para a vida, a gente começa a ver as coisas de uma forma muito diferente, e até essas questões mesmo das dores, a gente começa
ter mais facilidade de ressignificar isso, de olhar para isso com um olhar completamente transformado, né? Porque, de repente, não que a dor, que eu vá arrancar a dor daqui, porque eu olhei para ela de um jeito diferente, mas eu já tenho ela de uma forma diferente, a partir do momento que eu olho de um jeito diferente. Até porque as dores, todas essas questões difíceis também estão a serviço da vida, né? Isto, exatamente. Acontecem para levar a gente para um outro estágio, para um outro lugar. Isso. Então, Uhum. muito bom trazer essa reflexão para olhar de uma outra maneira essas questões doídas. Isso, e muito bem colocado aí para você, né, Fabi, porque são exatamente as dores, pelas dores, né, por intermédio das dores é que nós crescemos, né? São sofrimentos que nos levam a crescer, a desenvolver, a tomar outros rumos, de repente, na vida, né? Assumir outras possibilidades. Então, quando a gente consegue olhar desta forma para a vida, tudo muda, né? Então, quando eu falo que sexualidade é energia de vida, aí a gente pergunta, cadê você? Né? Onde você se perdeu? Exatamente nisso, né? Para a gente trazer essas reflexões aí para o nosso dia a dia. Onde eu me perdi? Né? Onde eu estou? Em que ponto que eu estou? E cadê o seu prazer, cadê a sua sexualidade no relacionamento, cadê o seu prazer nos relacionamentos, cadê o seu prazer nas descobertas, né? Inclusive nas descobertas de quem você realmente é. Na né? vida, né? Na Seu prazer vida. no trabalho. Isso. Você está, desculpa te interromper um pouquinho, mas você está falando Não, e nós estamos indo juntas, isso é ótimo. aproveitando a presença da Claudinha aqui, que também é minha parceira aí de leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos. Ai, que legal, tem esse A livro, é maravilhoso. a doutora Clarissa, né, ela trata essa questão da sexualidade até como sendo fogo criativo, né? Isso. É o fogo que alimenta a nossa alma, que nos mantém vivas e vivos, Isso. né? E vivos. Aqui na turma, mas é o fogo necessário para manter a nossa alma desperta. Olha que profundo. Olha que profundo. Olha que profundo. É exatamente isso. Então, trazendo também a questão da sexualidade, né? Quando a gente olha para a sexualidade, antes de eu entrar um pouco mais aí por essa questão sistêmica, né? Levando a sexualidade mais pela visão sistêmica, a gente, quando você pega essa questão da sexualidade, ela, de repente, bloqueia tanta gente em função de tantas crenças, né, Fabi, todos que estão aqui assistindo, né, as crenças, os tabus, os preconceitos. E a nossa sexualidade, ela é pautada em cima da nossa ancestralidade. Então, tudo que a gente, e assim, como diz a Marusa, né, aí do livro das constelações de bonecos, nada fica no passado, tudo atua. Tudo atua. Então, é o tempo mesmo da gente despertar, e não por acaso meu jogo chama Despertar da Sexualidade, é despertar, é olhar para essas coisas de uma maneira diferente e pensar realmente assim, tá, eu aprendi tudo isso, mas precisa ser desse jeito? E a gente está chegando, e assim, por isso eu tenho esse tema cada vez tem me encantado mais, cada vez eu quero falar mais sobre ele, porque essa questão da sexualidade, gente, ela está chegando para mudar mesmo esses padrões, para quebrar esses tabus, para mudar esses preconceitos, porque se a sexualidade é uma energia de vida, e aí daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais ali na sistêmica, e vou trazer um pouquinho Bert Hellinger falando sobre a sexualidade aí na relação de casais, né? Então, como é que a gente pode ter uma energia tão
tão castrada, tão ali reprimida, e aí por isso eu trago ou energia reprimida, né? Porque o que a gente vai observando, por exemplo, eu estou aqui, né, na altura dos meus 66 anos, tem várias de vocês aí muito mais novas, né? Meninas aí com 30 e poucos anos, e o que a gente vai vendo que não, essa questão não é uma questão minha, por exemplo, das minhas irmãs que têm mais ou menos essa idade, né? Não é nessa geração, nas gerações atuais, isso está presente demais, e a gente vai vendo isso a cada vez mais. E quando você fala, então, sobre a questão das religiões, é muito mais reprimido ainda. Foi muito interessante, porque agora, antes de entrar também, eu estava lendo mais alguma coisa aqui sobre uma questão que eu quero trazer aqui, e tinha uma crítica aí exatamente a essa definição da Organização Mundial de Saúde, uma crítica da igreja, sabe? E assim, olha, gente, não estou aqui para... Eu fui criada dentro da Igreja Católica, tenho o maior respeito por todas as religiões, não é para, sabe, desmerecer nenhuma religião e nem ir contra nenhuma religião, mas assim, como é desafiador, eu não gosto de usar a palavra difícil, mas como é desafiador quebrar padrões, quebrar preconceitos. Então, assim, com a minha fala ali um pouquinho, era exatamente dizer isso, que essa abertura, ela está chegando e não tem mais como ter volta. Eu não vejo a possibilidade disso interromper e ter uma volta, sabe? Porque isso precisa realmente ampliar esse olhar, isso precisa modificar, né? Construindo realmente assim, uma coisa mais saudável, especialmente para as mulheres. É interessante porque a gente fala especialmente para as mulheres, mas, na realidade, os homens também, apesar de a questão da sexualidade ter sido sempre muito voltada para promover os homens e reprimir as mulheres, mas eles também sofrem com uma carga muito grande nas costas, né? Então, é geral. E aí, quando eu falo da repressão das mulheres, por exemplo, se essa coisa, por exemplo, da gente não se tocar, da gente não se olhar. Eu vou falar por mim mesma, eu não tenho vergonha de falar isso. Até há muito pouco tempo, eu não conhecia meu corpo, eu não me tocava. Porque, por exemplo, a palavra masturbação, para mim, até há muito pouco tempo, era um palavrão. Ela me fazia mal, eu sentia mal-estar quando eu ouvia essa palavra, né? Então, a gente vai modificando esses conceitos, a gente não vai excluir absolutamente nada, né? Mas é olhar para essas nossas mães, para as nossas tias, para as nossas avós, pensar, por exemplo, que certamente elas não tiveram ideia o que era um clitóris na mulher, para que servia esse órgão, que é o órgão mais, sabe, enfim, de um poder aí absurdamente incrível. Então, assim, é a gente olhar para essas nossas gerações com muito respeito, né, e com muita admiração, inclusive, mas saber também que nós podemos modificar isso, né, com todo esse respeito que a gente vai tendo com o que era, né, mas podendo fazer diferente e trazendo aqui, sabe, Fabi, todos vocês, uma palavra muito importante em qualquer processo nosso de mudança: permissão. Sim. Eu preciso me permitir, porque a partir do momento que eu me permito, as coisas vão fluindo e as coisas vão se transformando. Mas se não tiver uma permissão interna, há pouco tempo nós tivemos eu estava num grupo, eu participo de um grupo de terapia sexual, e aí
uma das integrantes do grupo, e ali não era a fala dela, você percebe que é a fala da grande maioria, elas são todas mulheres ali na faixa dos 30 e poucos anos, uma ou outra de 40 e poucos, e eu e uma senhora só, mais ou menos da minha idade. Então, assim, elas já são a outra geração, a geração das minhas filhas. E aí, uma trazendo exatamente isso, essa angústia que ela sentia por conta dos ensinamentos ali da mãe e das dificuldades, porque a mãe não aceita o sexo antes do casamento, porque isso, porque aquilo, e não aceita a masturbação, e que ela tem uma dificuldade danada de pensar sobre isso, sobre se dar o prazer. E aí eu pedi para falar, e trouxe para ela o seguinte: olha só, de uma maneira geral, a gente traz muita coisa dos nossos preconceitos por intermédio das religiões, né, por todas essas travas, porque também tudo isso teve um motivo lá atrás, né? A gente não vai entrar nisso hoje, que senão também é um outro evento só para falar sobre isso, é outra aula. Mas teve razões também de se configurar desse jeito. Mas, se a gente for pensar que Deus nos deu esse corpo, né? Estamos falando de Deus, desse ser superior, do que fizer sentido para cada pessoa. Mas se Deus nos deu esse corpo, gente, qual é o maior órgão de prazer do corpo humano? A nossa pele. É a nossa pele. Se você começar a explorar o seu corpo, você vai descobrir que nós temos áreas erógenas quase que no nosso corpo inteiro. Muitas das áreas que a gente acha que não tem muita sensibilidade, de repente, porque a gente nunca experimentou, nunca estimulou, mas nós temos áreas pelo corpo inteiro de prazer. Agora, como é que esse ser superior de pura, né, grandeza e, enfim, nos cria as suas imagens e semelhança, nos põe aqui, isso aqui é óbvio, é terra, né, onde nós viemos com esse molde aqui, para estar aqui, descemos para estar aqui nesse molde, né? Mas como é que a gente pode descer nesse molde com esse modelo explodindo de prazer para tudo quanto é lado e não podemos sentir esse prazer? Que sentido faz isso? Então, eu trouxe isso para ela, sabe? Para reflexão. Tá, eu tenho todos os dogmas e as coisas que eu recebo ali, os ensinamentos, tudo que vem, e ela, mãe, é japonesa, então tem umas questões ainda mais, né? Culturais, né? Isso, tudo cultural, e a gente sabe que tem outras mais ainda, né? Então, eu estava dizendo exatamente isso. Não é eu excluir isso da minha vida, eu trago isso para as minhas referências de vida, mas é eu olhar para isso, porque o que acontece também, se a gente fala das religiões, a gente foi criado dentro das religiões, a gente nunca pôde questionar absolutamente nada. Aquilo lá era palavra final. Era palavra, e, gente, tudo que tem nas religiões foi trazido pelos homens. Foram os homens que escreveram toda. A Bíblia foi feita pelos homens, pela interpretação dos homens, então é óbvio que a gente tem ensinamentos aí que a gente sabe que remontam, sabe? Mas é isso, e a gente foi realmente domesticado a não questionar nada, e não é só nas religiões, no meu modelo de criação, na minha geração, nós não podíamos questionar nada, nada. Eu vou abrir um parênteses para contar para vocês uma historiazinha da minha neta ontem comigo aqui. Esse final de semana foi o final de semana dos netos. Eu estava com 3 aqui em casa, as 3 meninas. As 2 pequenininhas, uma de 5 e um pouquinho, e a outra de 4. E aí aquele barulho maravilhoso, e grita, entusiasmadas. Aí eu falei, olha, vamos fazer uma coisa, eu tinha comprado umas tintas para ela, aquela que já vem com um pincelzinho ali dentro, né? Vou pegar uma folha de flip chart, vamos para o parquinho, vamos pintar.
fizeram aquele barulho todo, vamos para o parquinho. Lá eu fiz uma farra com elas, e pintamos as mãos, e pintamos as folhas, tudo, e fomos fazendo tudo quanto é pintura. Aí essa de 5 me pediu se eu podia desenhar uma flor para ela, que ela queria colorir a flor. Falei, desenho. Aí desenhei lá, fiz a arte, fiz umas pétalas, um monte de pétalas. Ela começou a pintar as pétalas, cada uma de uma cor. Aí ela virou para mim e falou assim, vovó, Ana Letícia virou para mim e falou assim, vovó, me empresta a tinta preta? Aí eu olhei para ela assim e falei assim, tinta preta, Leleia? Mas tem flor preta? Aí ela só olhou para mim assim e falou assim, vovó, mas a flor é a minha flor. Então, isso aqui é a minha flor, vovó. A minha flor pode ser tudo, isso é a criança, gente. É a coisa mais linda do mundo. E isso nós quase que nunca pudemos ser direito, porque a gente era podado em tudo, a gente não podia questionar nada. Só a pergunta que você fez, né? Tem flor preta? Eu não lembro de ter ouvido isso, porque antes, não vou te dar o preto, não vai pintar de preto, vai estragar o desenho. É, exatamente, sabe? E na minha cabeça, Fabi, o que tinha era exatamente isso. Nossa, mas essa flor não vai ficar bonita. Lá dentro, na minha essência, era isso que estava. Só que você já se trabalhou um pouquinho, aí você conseguiu perguntar. Ainda bem que eu já consegui transformar essa pergunta, entendeu? Ao invés de matar a criatividade da criança, peraí, deixa eu fazer diferente. Isso, sabe? Então, como isso, nós nunca podemos questionar nada, mas esse não questionamento, ele perpetua ainda nos dias de hoje. Então, eu trouxe exatamente essa reflexão, gente. Vamos começar realmente a questionar sobre as coisas, a questionar sobre tudo. Eu participei aqui em Brasília durante uma época com uma pessoa, um senhor já, um senhor que eu nem sei dizer o que, nós fazíamos uns estudos de filosofia com ele, e ele dizia para a gente, questionem tudo, tudo. Se eu falar alguma coisa aqui, questionem, porque não foi porque eu falei, eu trouxe não sei de quem, que é a verdade absoluta para vocês. Né? Então, são essas coisas. Se nós não demos conta de questionar lá atrás, hoje nós temos uma outra vivência. A gente tem uma outra, já incluímos aí uma série de outras coisas, então a gente pode minimamente olhar para isso com outros olhos, né? E não precisamos, de novo, de excluir absolutamente nada. Mesmo sabendo que nada fica no passado, tudo atua. Essa frase é bastante essa frase, né? Ela entendeu? Ela mas ela pode ter um olhar, inclusive, totalmente diferente, né? Tá tudo continuando a atuar aqui, tanto que você viu que na hora da minha pergunta para minha neta, era isso que estava atuando, era a minha experiência de criança, toda tolhida, toda, sabe? E por isso, antes do meu jogo, né? Para quem ainda não sabe ainda do meu jogo, mas para a experiência do meu jogo, chegou na hora da criatividade, eu bloqueei, falei, não sei isso, não dou conta disso, não dou conta daquilo, porque a gente se conta um monte de historinha, as historinhas do adulto, porque a criança está toda aqui dentro, mas ela está sufocada, ela está reprimida, ela está toda trancada, né? Então, é essa a questão. Alguma coisa? Alguém quer fazer alguma... Alguém quer trazer alguma participação, alguma pergunta? Aqui no chat não tem nada de perguntas. Então, peraí, a Mariana ali acho que abriu. Só fazer um comentário. Esse final de semana, a Sophie Hellinger fez um seminário de mulheres. E você sabe como é que foi encerrado o seminário hoje pela manhã? Ela fez ontem o dia todo e hoje também o dia todo, né? Começa às 6 da manhã. Falando sobre sexo. Sobre a sexualidade, e o que você falou está super em linha com o que ela falou. Né? Essa questão da necessidade da mulher se tocar, de se conhecer, de como antigamente... Não, gente, o dever de casa que ela deu para o povo. E a minha irmã está lá assistindo a aula. Incrível, gente, incrível. Mimanza, para quem não conhece... Qual foi o dever de casa, Mari? Compartilha com a gente. Fabi, depois eu conto. É? Mas ela incluía. Não, e o melhor foi ela botando no campo, assim, deita aqui, abre as pernas, eu tô uma pessoa para mostrar. Olha só. Bota o pelinho, tira a fotografia. Olha só.
Gente, mas é essa questão, sabe? E aí, aproveitando, só dizendo aqui para quem não conhece, Mimanza nem sei dizer quem é a Que Mimanza, é? né, Fabi? O que Quem é a é? Mimanza? Para mim é Quem minha é esse deusa. ser? É, sabe? Que é uma pessoa aí realmente da escola Hellinger, ela é alemã também, foi das primeiras a trazer a constelação familiar para o Brasil, e ela está simplesmente chegando aos 90 anos e trabalhando até hoje, viajando para baixo para cima, dando palestra, dando cursos, simplesmente espetacular, sabe? E fazendo lives. O dia que eu vi Mimanza fazendo lives, eu falei, eu também tenho que fazer live? Que negócio é esse? Eu Você tenho sabe, 30 anos, quase 30 anos menos que a Mimanza, você né? sabe que eu participei de um curso com a Mimanza, Ordens da Ajuda. O Sim, módulo dela de Ordens da Ajuda lá em Caldas Novas e foi incrível, lindo, lindo, lindo. E, pois é. enfim, isso foi em novembro, inclusive, do ano passado. Aí, agora, no começo do ano, a gente entrou na pandemia e por volta de abril foi quando eu vi a primeira live, a primeira aula dela Então, online. pois Eu chorei, porque eu fiquei é. pensando, assim, para mim ela já é uma inspiração, né? Porque Ela é o como ícone você aí. trouxe, né? É, Uma pessoa de quase 90 anos está isso, atuando e lucidamente, nitidamente, sabendo do que lucidamente. está falando, É, é uma inspiração. é uma E inspiração. quando eu a vi, inclusive fazendo a live, eu chorei de emoção, porque eu falei assim, essa mulher ela não existe. Ela não existe, Porque não tem nada que exatamente. limita ela. É. Pandemia, não vou parar. Então, e é isso, Tecnologia, não né? vou parar. Isso, ela se reinventa o tempo inteiro. Então, é fantástica. E sentar lá Mas, no banquinho da aula de sexualidade, gente, vai vendo, com pois, 90. Se é, fantástica, eu não. fantástica. Não. E a gente aqui, às vezes, com vergonha de falar uma É, palavra, ou exatamente, de pois usar é. um Instagram, Mas eu de já não estou usar tendo um. mais, não, sabe, Fabi? Eu acho que as minhas vergonhas já ficaram todas da para lá, entendeu? Porque, assim, olha, uma coisa eu acho que é preciso dizer aqui, que é o seguinte: o cuidado que a gente precisa ter, inclusive, quando a gente decide trabalhar com esse tema, sabe? É trazer isso de forma muito respeitosa, porque está havendo realmente uma confusão aí também de pensamentos e de coisas, de estimulações, sabe? Porque assim, eu não preciso falar de intimidade, né? Assim, da intimidade minha, por exemplo, de uma certa forma, para eu poder falar sobre sexualidade, né? Expor o outro, por exemplo, para poder falar sobre sexualidade. E é uma linha muito tênue, essa linha entre você passar por vulgar, sabe? Então, a gente precisa realmente também estar muito atento a essas questões e tomar sempre muito cuidado. E eu vou voltar de novo na pergunta que eu tinha feito agora há pouco, já que falando de sexualidade, falar de energia, de vida, onde está você? Onde você se perdeu? Cadê cadê a sua sexualidade? Cadê o seu prazer na sexualidade? Cadê o seu prazer nos relacionamentos, nas descobertas? Cadê o seu olhar amoroso e acolhedor para você? Porque quando a gente fala, sabe, sobre essa questão de toque, aí eu vou também já continuando aqui, né? Isso aqui para deixar aqui para pensar. Quando eu falo sobre essa questão de toque, gente, se nós mulheres não nos conhecemos, se a gente não se toca, se a gente não sabe aonde que a gente sente prazer, o que que é mais gostoso, o que que é onde às vezes eu não gosto, pode acontecer, tem lugar que eu não sinto muito bem. Se eu tenho esse corpo inteirinho desse tamanho, com um monte de coisas que eu vou adorar, por que que uma que às vezes eu não gosto muito bem também eu não posso falar? Então, aí, eu vou começar a entrar agora um pouco já pela via sistêmica mesmo, sabe? Do relacionamento, né? Do relacionamento de casal. E antes disso, eu vou deixar mais uma pergunta, que é o seguinte: que nota você dá hoje para a sua vida sexual, de 1 a 10? Onde 1 é o menor valor e 10 é o maior valor. Então, assim, é para você
se fazer essa pergunta mesmo, e assim, com tudo isso que a gente está interagindo aqui, compartilhando, né, e trocando, que nota você dá hoje para a sua vida sexual ou para ali para a manifestação da sua sexualidade. E aí eu não estou falando, com certeza, em sexo em si somente, né? O ato sexual ele faz parte da sexualidade, mas eu estou falando realmente como sexualidade no geral, né? O que eu estou me permitindo, o que eu estou buscando, o que eu estou deixando entrar aqui como autoconhecimento, porque se eu não conheço bem o meu corpo, eu posso conhecer. Gente, hoje, com os meios né, que a gente tem aí de interação, a gente pode saber absolutamente tudo. E é óbvio que até isso também a gente tem que tomar cuidado, porque tem fontes e fontes, né? Então, mas a gente tem formas realmente de modificar isso. E aí, eu vou trazer, então, um pouco essa questão da sexualidade, trazendo um pouquinho também da sexualidade do terapeuta. Então, quando eu falo sobre a sexualidade, sobre o trabalho do terapeuta, a gente tem que saber que o terapeuta, quando ele vai trabalhar com sexualidade, ele vai trabalhar com a diversidade. E aí não é só diversidade sexual em si, mas com a diversidade mesmo, que é essa área, porque é uma abrangência aí também muito grande, né? E a sua neutralidade, porque o Bert fala muito isso sobre os nossos atendimentos enquanto consteladores, mas também enquanto terapeutas sexuais, nós temos que ter uma neutralidade. Agora, não significa neutralidade, não significa eu não sentir a dor do meu cliente. Mas eu posso até sentir a dor dele, mas eu não manifestar esse sentimento, porque às vezes a dor dele pode bater numa dor minha, né? Então, só falando um pouquinho também sobre essa questão aí para o profissional. Quando a gente vai tocar sobre sexualidade, a gente está tocando realmente no que há de mais íntimo da pessoa, né? No que tem de mais secreto de cada um. Então, é esse cuidado, é esse acolhimento, enfim, né? Todo esse cuidado mesmo. E a história da sexualidade, então, como já foi falado ali atrás, ela tem a ver com a nossa história de vida, ou a história da nossa ancestralidade. O que é a sexualidade sistêmica? Então, deixando só para vocês pensarem um pouquinho, quando eu falo em sexualidade sistêmica, né, o que é a sexualidade sistêmica? Quando eu penso, por exemplo, né, no meu relacionamento com uma outra pessoa, e aí independe de quem seja, eu vou focar um pouco mais aqui na relação de casal homem e mulher, mas quando eu estou falando de relação homem e mulher também, essa relação pode ser qualquer relação, independe de quem seja. Mas quando eu penso na minha conexão para uma relação de casal, eu estou pensando em sistema. Eu estou chegando aqui com o meu sistema e tem uma outra pessoa chegando para se relacionar comigo com um outro sistema, né? É um sistema de crenças, é um sistema de preconceitos, é um sistema de tabus, é um sistema de valores, né? Então, é importante demais que a gente tenha esse despertar para essa questão, porque, às vezes, tem coisas que, para mim, são impensáveis, para o outro, elas são muito naturais. E é nessa mistura, ou é nessa conexão aí entre dois sistemas, que eu vou precisar de olhar para isso e ver até onde eu posso, de repente, esticar um pouquinho o meu elástico, ou
até onde eu não posso esticar de jeito nenhum, e o outro também, até onde ele pode aceitar que esse elástico não seja esticado de jeito nenhum em algum ponto, mas que ele possa, sim, também ser esticado em outro. E aí, às vezes, começam-se as dificuldades. Também não vou entrar muito nisso aqui, que isso aqui também é para umas 5 lives. Né? Então, só para trazer também sobre a questão do pensamento sistêmico, que é super importante, né? E trazendo um pouquinho mais também sobre essa questão do sexo, do significado do sexo. O sexo vem do grego seccionar. Então, sexo significa cortar, romper, se soltar da família, viver a própria vida, crescer para a vida. Então, é muito importante, às vezes, isso aqui ser trazido aí para os próprios adolescentes, porque eles viverem a sexualidade deles antecipada, como eles, de repente, acham, né, que é possível viver, é uma coisa, mas até que ponto que eles podem assumir já essa responsabilidade, porque é também uma responsabilidade. Isso é muito importante que ela seja trazida, que ela seja, né, dialogada, inclusive. Uma outra questão ainda sobre a sexualidade que eu acho muito importante de colocar é sobre a gente entrando aí já por essa questão aí, né, eu não sei se está um pouco misturado, gente, mas eu tentei aqui dar uma ordenação, mas aí a gente vai indo e voltando. A questão, por exemplo, de pai e mãe, a gente lembrar que pai e mãe, e aí aqui eu vou entrar numa citação aqui do Bert Hellinger, a gente lembrar que pai e mãe, antes de serem pais, eles tiveram uma vida sexual, eles tiveram um encontro, né? Eles tiveram uma outra função, que foi a função de marido e mulher, ou de parceiro e parceira, né? Enfim. Então, eles eram homem e mulher, ou, né, profissional, enfim. E eles precisam se lembrar sempre disso, porque principalmente quando vêm os filhos e as crianças pequenas, de uma maneira geral, a parte sexual fica muito para segundo, para terceiro, para quarto, para quinto, lá para o final da fila. Né? Uma prioridade, às vezes, que era dada assim, bem no comecinho da fila, ela passa lá para o final da fila. E, muitas vezes, os casais não conseguem voltar com essa prioridade. Então, são coisas que, se não estiverem atentos, isso também pode trazer complicações muito maiores aí. Aí eu vou trazer uma citação aqui do Bert, que ele fala sobre a grandeza da sexualidade. Através da consumação do ato, cria-se entre o homem e a mulher um vínculo profundo. Esse vínculo é indissolúvel, mas não por causa do matrimônio, senão pela consumação do amor. Até em casos de incesto ou estupro, origina-se frequentemente este vínculo. Isso diz algo sobre a grandeza da sexualidade. Alguns pensam que a sexualidade é algo mau. Entretanto, ela é um instinto poderoso e irresistível. A sexualidade leva adiante a vida contra tudo e contra todos os obstáculos. Nesse sentido, a sexualidade é maior do que o amor. Naturalmente, tem uma grandeza especial quando consumada com amor. Quando os parceiros olham-se nos olhos ao se amar, isto é a realização de seu amor recíproco. O reconhecimento da grandeza do ato sexual é a principal condição para que o amor dê certo. Existe um dito maldoso: os homens só querem uma coisa e as mulheres querem outra. Portanto, aquele parceiro que só quer aquilo, quer o certo. Às vezes, em um relacionamento, se desenvolve um jogo de poder ao redor da realização do amor. Por exemplo, se um deles quer e deseja e o outro só concede, este se coloca em uma posição de superioridade. O parceiro que precisa e deseja
fica com isso em uma posição inferior e isso destrói o amor. O amor se baseia na igualdade do querer e do conceder. O amor só dá certo quando ambos estão certos de que o seu desejo está bem resguardado pelo outro e, portanto, ambos querem e concedem com amor. E é óbvio que isso deve estar imbuído de respeito. E ainda... sim, Não, aí já dá, assim, né? Puxa a cadeira, vamos conversar. Porque vamos conversar, exatamente. Quantos emaranhamentos sistêmicos a gente não leva para a cama? Isso. E aí, isso. quando eu falo dessa maneira, é assim, quem vai comigo para esse aceitar ou não aceitar o meu parceiro? Exatamente. Quem está pensando na hora que eu digo, ai, tá bom, vai, que entra nesse texto, ou eu te recebo, meu homem, meu marido, meu parceiro, né? Então, são muitas nuances, e a gente não se dá conta de todo esse passado que atua. A gente aqui, né, a gente está fazendo uma live sobre sexualidade, mas se a gente for parar para pensar que tudo isso atua em todas as esferas do nosso ser, né? Quando eu me dirijo para o meu filho ou para minha filha para educar, quando eu opto por uma profissão ou outra, como eu atendo um cliente, qual é o meu lugar? Quem de fato está ali presente? Quem de fato está ali na frente? Aceitando um relacionamento, aceitando o ato sexual, ou aceitando, vamos sair do ato e ficar na ideia da sexualidade como origem da vida, da força vital, né? Como eu olho para a vida? Isso. Qual é a minha postura diante da vida? Como eu coloco essa energia de vida a serviço de algo? E aí a gente vê todo esse passado que atuou, o que eu aprendi, quais foram as falas, quais foram as crenças. Então, assim, imagina... O que eu ainda não estou conseguindo enxergar com clareza. A gente pega um fio que é a sexualidade, e quando você vê, você está diante de tudo, de toda a vida, né? De toda a força. E a sua fala, sabe, Fabi, ela vai de encontro a Sara Martins, que eu faço um curso de sexologia fantástico com ela. Ela pergunta, ela está sempre perguntando, quantas pessoas você traz para a cama com você? Durante o seu ato sexual, quantas pessoas você leva para a cama? Sim. É exatamente isso que você está trazendo, né? Quantas pessoas nós ali estamos representando. Sim. Né? Porque aí tem, né, as falas da avó, as falas da mãe, as falas, o que a gente observou enquanto criança do relacionamento dos nossos pais, dos nossos tios, as conversas de domingo, tudo isso que vai compondo na nossa adolescência, né, que aí começam a entrar as influências dos amigos, e tudo aquilo que vai compondo, né, a nossa compreensão sobre esse tema. É muito interessante isso tudo, viu? Alguém mais quer falar alguma coisa? Só eu que abri a boca aqui, gente. Fala aí, vamos compartilhar. Sei que o tema é meio polêmico, assim, né? Ai, não vou me expor. Gente, eu posso ler um trechinho que, para mim, tem um livro do Bert Hellinger, que é Pensamentos a Caminho. E a Dulce com certeza conhece esse trecho, mas quando você estava falando aí, eu me lembrei tanto dele, Dulce, levantei para pegar o livro. Tá. Posso ler? Tem Claro. tudo a ver com... Por favor, faça favor. É bem pequenininho aqui. Sempre enriquece. Aqui é o espírito, é uma página que fala o espírito. Aí ele começa com aquela frase antiga, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí ele fala assim, isto soa como se o espírito fosse o maior, o mais forte. Entretanto, o espírito se enfraquece porque a carne se enfraquece. Por conseguinte, a carne se atesta como a mais forte. A carne é fraca porque precisa ser fraca.
porque a natureza e as circunstâncias o exigem. Através da carne, nos ligamos ao essencial, àquilo que conserva a vida e a promove. Portanto, quando a carne se enfraquece, ela se submete de bom grado a uma força maior. Pelo contrário, o espírito, que se diz pronto, muitas vezes atenta contra o essencial, restringindo ou destruindo a vida mais do que servindo a ela. Ela só serve a vida quando se harmoniza com a carne, deixando-se ensinar e conduzir por ela. Então fica claro que o espírito está a serviço da carne, a qual deve submeter-se e servir, e não o inverso. Gente, eu acho essa parte aqui de uma força e tem tudo a ver com o que vocês estavam falando, gente. Total, Né? total, com certeza. Gratidão pela partilha. Eu lembrei, Dulce, na hora que você falou, você estava comentando, gente, tem que pegar, levantei para pegar. Eu só lembro desse trecho. E, assim, uma coisa que eu costumo falar muito, e veio de encontro com esse trecho que você leu, né? É que se a gente está aqui nesse plano, com esse corpinho, é com ele que a gente tem que aprender a lidar com algumas coisas, né? Com certeza. Porque se a natureza é sábia, se Deus é sábio, se o cosmos sabe o que está fazendo, se a gente tem isso tudo aqui, como você trouxe, né? Vamos aprender a lidar com ele. E quer canal melhor de percepção, de sensação, de sentimentos, de emoção, de tudo que passa por aqui, né? A Elke fez uma pergunta aqui, ó, no chat. Como identificar quem estamos levando para nosso relacionamento? Como, né? Eu diria como identificar quem, né? Quais? Porque são muitas. Na verdade, acho que são todas essas pessoas que a gente, de alguma maneira, ouviu e gravou como algumas verdades, como algumas vivências. Isso partindo da cabeça. Isso. Quando a gente vem do movimento sistêmico, que a gente pouco faz ideia de onde vêm determinadas informações, é impossível, não existe uma pessoa, existem várias. Acho que a melhor resposta é essa. E, Elke, eu vou trazer também aqui um exemplo, qualquer coisa, Fabi, Mari também aí me complementam ou me dizem, né, se não tem a ver, mas me veio aqui agora também o seguinte: nós, mulheres, nós temos uma necessidade de controle absurdo de tudo. A gente quer controlar absolutamente tudo. Não diferente, a gente quer controlar também a nossa atividade sexual. Então, só que acontece o seguinte: como nós somos multifacetadas, né? Eu falo que o Bombril é 1001 utilidades, nós somos 1001 atividades. E aí você vai lá com a sua parceria e está lá no bem bom, mas você está ligada assim: ah, meu Deus, a roupa que eu não pus na máquina, ah, meu Deus, isso que eu não fiz não sei aonde. Gente, quem que será que está aqui? Sabe? E aí é isso, de repente, as fichas irem caindo para a gente começar a pensar, eu estou me despertando aqui para as coisas, quem que será que está aqui? É a minha mãe lá, porque ontem eu estava participando, inclusive, de uma fala, de uma discussão, eu estava falando um trabalho nosso aqui de genograma fantástico, e eu estava falando exatamente isso, me identificando lá com uma determinada imagem, e eu estava falando isso: olha, eu tenho uma necessidade de executar, de estar o tempo inteiro ocupada, de estar o tempo inteiro fazendo, porque eu trouxe isso desde que eu me entendo por gente. Eu não sei nem se eu já me entendia por gente, que era 4 anos e meio, 5 anos, a gente já fazia coisas, porque a gente era uma renca de irmãos. Lá em casa nós fomos 11 vivos. 11 vivos. Minha mãe quase que ela estava grávida todo o tempo. Então, ela não parava. E aí os irmãos mais velhos não paravam, e a gente não parava. E eu continuo com isso. Então, possivelmente para mim, num momento desse, se vier, quem que eu estou trazendo aqui, eu acho que é isso.
sabe? São esses padrões. E aí é maravilhoso, porque eu posso olhar para isso, gente, eu não preciso mais estar assim. Sabe? A roupa está lá, a roupa que fique lá. Agora é o meu momento de prazer e se entregar. E aí, sabe, é o que é essa coisa nossa do mindfulness mesmo, tanto se fala hoje. É o tempo presente, é o único que a gente pode viver, sabe? É o único, absoluto. Não por acaso ele tem esse nome, presente. O que passou eu não tenho como voltar, e o que é futuro, quando chegar aqui, é presente, sabe? Então, são nessas pequenas coisas. Eu acho que foi um exemplo assim, muito simples, mas que é na simplicidade que a gente vai conseguindo enxergar como a gente pode ir transformando, sabe? Para você ir identificando quantas pessoas realmente a gente traz. Quando você se pega realmente assim, fazendo alguma coisa que você fala, gente, isso aqui não parece que sou eu. Aí é legal de você olhar para isso, quem que será? Sabe? E não para poder jogar fora, não, ai, pelo amor de Deus, sai daqui, não. Acolha com amor, mas fala, não preciso estar, né, com ninguém representando aqui, sabe? E aí a gente vai modificando as coisas e os momentos e a vida vai virando outra, mesmo, sabe? E aí, só para a gente, né, não incumpridar muito, eu vou ler mais um trechinho do Best, que é sobre relacionamento de casal, tem precedência em relação à paternidade, que é o que eu falei ali há pouco, que é fantástico, que ele diz assim, para o relacionamento do casal, é importante que ele tenha precedência em relação à paternidade, pois ele é o prosseguimento do relacionamento. Se, por exemplo, um casal está passando por dificuldades e me solicita um conselho, frequentemente, eu pergunto frequentemente, o que tem precedência, a paternidade ou o relacionamento de casal? Pois, quando um casal tem filhos, a paternidade, em geral, absorve toda a sua energia, restando muito pouco para o relacionamento. Mas o amor dos pais pelos seus filhos se nutre do seu relacionamento. É a sua continuação. Se, portanto, o relacionamento de um casal volta a ocupar o primeiro lugar, então é mais fácil ser pai e ser mãe. E, sobretudo, filhos que... Gente, eu fico arrepiada com essas falas. Sobretudo, filhos que sentem os seus pais como um casal que se ama, sentem-se muito mais felizes. Este é Bert Hellinger. Então, assim, né, são falas que falam por si só. E é fantástico quando a gente vai pensar sobre isso mesmo, porque quando você pensa, né, sobre ali a intimidade do pai, de mãe, mesmo a gente, né, eu na minha geração que nunca presenciei muita intimidade, mas eu trago da minha geração, ali da minha relação de pai e mãe, amorosidade, uma grande amorosidade, sabe? E isso não necessariamente precisando de ser manifestada ali na sexualidade, né? Mas é essa questão, os filhos vêm depois, e aí eles querem realmente ver essa, né, É a ordem, né? A ordem. Que a gente fala tanto dentro das constelações, que a gente tem a ordem do pertencimento, a ordem da hierarquia e equilíbrio de troca. E dentro da hierarquia, o que vem antes? Antes de ser pais, casal. Isso E mesmo. o casal em primeiro lugar. E aí... Para completar... Agora... Desculpa. Não, eu ia dizer, para completar, quando eles né, dentro do universo sistêmico, eles têm ordem de tudo, né? Ordens de sucesso, ordens da ajuda, ordens do amor, e tem as ordens do relacionamento de casal. E a primeira ordem de um relacionamento de casal, o que é? A atração sexual. Se não tem desejo, se não tem isso como princípio, ou seja, isso é o que vem primeiro, né? Dentro dessa coisa da ordem. Antes do amor, inclusive. Antes do amor, inclusive, como a gente, né, costuma achar que é o amor, assim. Mas é a primeira coisa, essa atração. Por isso que ele serve à vida, né? É até por causa disso, porque essa atração é esse primeiro impulso. Isso. Né? Então é muito forte, é muito louco, louco no sentido positivo, né? Quer dizer, como isso é potente, como isso é grande, né? Como essa energia pulsante, né?
É impressionante. Isso que você está trazendo, Mari, é até legal para a gente pensar, porque a gente tem uma ideia muito romantizada. Ah, primeiro tem que vir o amor. E aí, quando a gente fala, até antes da sexualidade em si, mas quando a gente fala do que é mais importante, é a ordem. Uhum. É a ordem. Então, assim, de que me adianta ser uma mãe extremamente amorosa com os meus filhos se eu não respeito a ordem de que eu sou grande e eles são os pequenos? De que me Ou que seu adianta ser marido uma é grande também. Sim. De que me adianta, né, ser uma filha extremamente amorosa, sendo que eu me coloco superior à minha mãe? E aí eu também estou invertendo a ordem, porque ela é Isso. grande e eu sou a pequena. Então eu ajudo sim, do meu lugar de pequena, de filha, e não invertendo a ordem. Então, assim, é amor? É amor, mas é um amor, como a gente bem fala, que adoece. Não é o amor que leva a vida para frente. E dentro do relacionamento de casal, essa questão da ordem é: primeiro nasceu o casal. Até você me fez lembrar agora, né? Algumas conversas, principalmente com homens, né? Ah, mas quando a gente bate o olho numa pessoa, eu não vejo se a pessoa é legal, se ela é estudiosa, se ela é trabalhadora, eu olho o corpo. Nossa, gente, mas como homens pensam desse jeito? E hoje a gente percebe que, assim, claro, tem a visão deles que é do corpo, mas nada mais é do que o desejo, aquilo me atrai, Claro, exatamente. É o que fala primeiro, é o que fala primeiro. né? E às vezes nem precisa ser o corpo que colocam aí como Não, modelo, não né? é o Então é o que perfeito de fala capa de primeiro, revista, não. É o que isso, atraiu, é o que independente, atraiu. né? Com Né? conteúdo, com a sensualidade, que aí também é uma outra temática, né? Não é você ficar lá dançando, rebolando, não é Não, isso. Mas assim, a sensualidade ela tem a ver justamente com isso, com o que atrai na pessoa. É o jeito de olhar, é o jeito de falar, é a maneira como se expressa, como caminha. Não precisa ser elegante, fina, né? Coco Chanel o tempo todo, porque de repente o meu jeitão exatamente. estabanada serve para outros olhos. E tá tudo Exatamente. certo, né? E Exato, assim a né? gente Porque segue. senão, né, não teriam tantos modelos tão diferentes aí, né? Claro, com Uma tão certeza. magrinha e ela e atrai muito, e outra um pouquinho mais rechonchudinha, e outra mais rechonchudinha, e todos têm ali os seus atrativos, Todos né? têm os E muito atrativos. mais importante é que nós nos enxerguemos realmente com os nossos atrativos, né? Porque começa realmente por aqui, porque a partir do momento que eu não consigo me ver, que eu não consigo aceitar o meu corpo, que eu não consigo me achar atrativa, eu já não vou ser mesmo. Ninguém me olha. É impressionante isso. Ninguém me olha. Então, assim, começa aqui, né? Por essa aceitação. Ai, gente, fica a dica, né? Porque a Dulce que nos fala aqui, olha que lindeza de mulher, Oxi. cabelo chique, toda Ai, ai. viçosa, enfim, negócio aí dá frutos, né? Porque Tá, e aí eu vou aproveitar essa falinha aí e vou dizer, então, um pouquinho agora sobre a sexualidade na terceira idade, que eu tenho trazido isso, inclusive, é o tema do meu livro aqui, Sexualidade Humana, Sabores e Dissabores, que eu sou coautora, e o meu capítulo foi exatamente sobre esse livro, né? Nós somos 12 coautores e eu quis escrever sobre a sexualidade na terceira idade. Já falei isso também em outras lives, mas sempre a gente tem público diferente, eu acho que também nunca é demais a gente falar dos mesmos temas, né? Então, trazendo exatamente essa visão de que as pessoas acham que as pessoas de mais idade, elas não têm mais prazer, elas não têm mais desejo, né? Então, é para desmistificar tudo isso também. E eu, inclusive, já começava a achar que não tinha mesmo, sabe? Quando você começa a buscar o autoconhecimento, a saber direito o que é uma coisa, o que é outra, o que não é,
entendeu? Nossa, gente, vai mudando completamente. Então, é a gente saber que a sexualidade, ela dura o tempo de vida do indivíduo, independe se ele é novo, se ele é velho, se ele sabe, porque, assim, as pessoas novas também, de repente, elas podem ter algumas questões, mas as pessoas de mais idade, se elas não tiverem problemas de saúde mais complicados, elas podem ter uma vida sexual saudável e ativa até o dia de fazer o seu retorno, sabe? Então, assim, importante também frisar isso e trazer, porque é isso, de novo, né? Energia de vida, vitalidade, a gente falar de novo aí sobre a questão do orgasmo e trazendo a fala sobre o orgasmo, é outra questão também que tem sido aí tem sido tema aí de muitos estudos, de muitas pesquisas, porque ele contribui. Eu estava agora, inclusive, colhendo algumas outras informações, gente, que incrível, que incrível. O orgasmo, por exemplo, para a mulher, ele contribui para a facilidade da fertilização do óvulo, sabe? Então, a questão por exemplo, quanto mais orgasmos você consegue ter, mais você estimula. Eu vou ligar uma coisa na outra, por exemplo, eu vou trazer a questão do clitóris. O clitóris é um órgão feminino que até há pouquíssimo tempo, há uma década atrás, ele era completamente desconhecido e não se falava, quase não se falava sobre isso e quase que não se conhecia. Eu fiquei muito impressionada de ver depois os estudos sobre como isso é recente. Em 98, eu acho, em 1998, foi feita a primeira tomografia do clitóris ereto na medicina. E ele já era conhecido por anatomistas desde o século II a.C., mas ele era completamente abafado, sem nenhum estudo, sem nenhum olhar para esse órgão, né? E ainda, por exemplo, com questões tão drásticas como a mutilação clitoriana em alguns países até hoje, e mesmo sem falar da mutilação clitoriana, a gente tem uma outra mutilação e também, às vezes, que ela é tão ou mais danosa ainda do que a física, que é a mutilação psicológica, né? Então, quando você tem também essa coisa tão sufocada, tão cheia de preconceito, tão cheia de tabu, não se fala sobre isso, não se conversa sobre isso, e aí a gente volta de novo na relação de casais. Se a gente não conhece o próprio corpo, como é que a gente pode querer que a parceria nos conheça? Né? E nos dê prazer de mais formas ou né, com mais intensidade, se a gente não se conhece, não sabe nem indicar um caminho melhor, porque nós precisamos fazer isso. Né? Então, eu estou trazendo assim bem por alto, só para também dar uma pincelada sobre isso, que eu acho muito importante, que somente na última década foi identificado que o orgasmo ele tem a função de promover o prazer e facilitar a reprodução humana. Um médico britânico, Roy Levin, da revista Clinical Anatomy, ele publicou mudanças causadas pela estimulação do clitóris ajudariam o corpo feminino a receber os espermatozoides, facilitando a fertilização do óvulo. Então, as contrações que a mulher tem com a estimulação e o orgasmo, aquilo ali ajuda a recepção dos espermatozoides e, naturalmente, a fecundação do óvulo. Olha que coisa mais incrível. A força da vida, né? A força da vida, exatamente. Fechando aí toda, né? Fazendo um fechamento da onde a gente começou. Isso. Né?
Então, é trazido também já por cientistas que a sua estimulação promove o aumento do fluxo sanguíneo vaginal, evitando dores na penetração, aumentando a lubrificação e elevando a temperatura e níveis do oxigênio vaginal. Neste processo, o colo do útero se move, facilitando a fecundação. Quanto mais orgasmos você tiver, mais fáceis ficarão os próximos. Então, é isso, é um órgão de estimulação e que como a gente trabalha os nossos músculos, né, para você adquirir mais força, é a mesma coisa, né, porque ali ele está sendo trabalhado constantemente, e a partir do momento que ele está sendo estimulado, trabalhado, ele está adquirindo muito mais resistência. Inclusive, para nós que vamos entrando na terceira idade, ajuda, eu tenho feito acompanhamento com uma fisiopélvica, e ela me falou isso, Dulce, ajuda inclusive nessa contração e a questão, por exemplo, aí não sei o que lá, urinária? É isso, incontinência, Isso. Exatamente, da incontinência urinária, sendo capaz de poder corrigir uma incontinência urinária, para vocês virem a força da vida. É isso. Tá? Então, é isso. Gente, muita coisa, hein, Doce? Tem muita assunto coisa. aí para... Ficou assim, às vezes, um pouco lá e um pouco cá, mas está tudo dentro. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer participar de alguma maneira? Trazer alguma contribuição, algum feedback sobre a nossa live? A gente já está chegando aqui no horário. Se alguém quiser falar, é só habilitar o microfone. Que a Marisa quer. Acho que a Marisa vai falar. Então... Não. Quero agradecer, Dulce, quero só agradecer. Ouvi, prestei atenção. A gente é meio cheio de paradigmas aí que precisam ser quebrados. Eu gostei muito, muito obrigada. Que bom, Marisa, que bom. Muito bom. Nós é que agradecemos aqui, eu e Fabi, a presença de vocês, né, Fabi? Maravilhoso. Com certeza, foi muito bom. Alguém mais quer trazer alguma questão, falar alguma coisa? Pra gente... Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, Luísa. Não, acho que foi a Olha só, eu acho que eu não tô vendo vocês e nem apareci. Eu acho que eu mexi em alguma coisa aqui, mas vocês estão me ouvindo? Ouvindo, sim. Pois é, eu desconectei alguma coisa, mas vou falar assim mesmo. Assim, eu sou terapeuta de casal, um tema que sempre me interessou. E nessa questão da ordem, né, sobre o casal, os cônjuges e a maternidade, eu sou do Ceará, Nordeste, né, onde tem uma cultura diferente, e eu tenho observado que essa questão ela da ordem, ela aos poucos vai se perdendo em função dessa cultura, dessa não parceria no cuidar dos filhos. Isso eu percebo que às vezes vai afastando o casal. E essa maternidade, ela vai se sobrepondo a essa ordem, a uma inversão. Eu achei muito interessante, eu sei que a gente está no final, mas se alguém pudesse pontuar um pouquinho sobre, ou fica para outra oportunidade, mas assim, amei a live, entrei atrasada, mas assim, muito rica, uma riqueza mesmo. Um tema que eu gosto de estudar, mas me acrescentou bastante. Muito grata. Eu que agradeço. Você conhece as constelações sistêmicas? Já ouviu alguma coisa a respeito? Já, mas não, é um tema que é um assunto que me interessa bastante. Tá. Se for sistêmico, assim, eu tenho um apreço muito grande. Eu nem sei como que o profissional pode trabalhar sem ter esse olhar amplo, sistêmico, né? De como funciona o sistema. Mas agora que eu estou me dedicando a estudar mesmo, né? Tá. Assim, é muita novidade nesse curso. Eu estou assim muito encantada.
Eu te perguntei porque, assim, na verdade, até sobre as constelações familiares, né? Que muitas pessoas conhecem pelo termo constelação sistêmica, constelação familiar, mas no fundo o que eu quero dizer é a respeito da visão do Bert Hellinger, né? E quando o Bert Hellinger traz essa visão das ordens, e ele chama essas ordens de ordens do amor, ou seja, princípios básicos da vida. Quando ele fala dessa forma, não é que é uma verdade dele, que ele trouxe, mas foi um trabalho de observação sobre o próprio fluxo da vida, e ele presenteou a humanidade com essa compreensão, né? Com essas informações. E aí, quando ele fala da importância... Nossa, uma riqueza. Oi? Uma riqueza, eu já nas falas de quem participou. Ele traz essa compreensão, né, assim, para a gente entender nesse sentido de o que vem primeiro, o que faz um sistema ter saúde ou adoecer, ter sucesso ou ter fracasso, olhar para a vida ou olhar para a morte. Né? E uma dessas questões é a própria ordem. E aí, quando a gente fala de sistema, a família é um sistema, o nosso corpo é um sistema, uma empresa é um sistema. E aí, trazendo esse olhar da ordem para dentro do relacionamento de casal, essa ordem de hierarquia e prioridade, né? Onde em primeiro lugar, eu formei um casal. Depois é que vieram os filhos. Então, isso é a ordem, né? Primeiro o casal, depois os filhos. E como que a gente sustenta um casamento, por exemplo? É claro que tem muitas outras nuances, tá? Eu estou dando uma pincelada dentro do que a gente falou aqui. Mas, assim, como que eu levo esse casamento para o lado da saúde, para o lado da vida? Quando eu respeito essa ordem. Uma das ordens. Como bem a Mariana trouxe, existem as ordens dos relacionamentos de casais. Existem outras ordens, mas uma delas é respeitar quem veio primeiro. E quem veio primeiro num relacionamento de casal foi o homem e a mulher. Né? Então, o que a gente, como você está trazendo aí, o que se percebe de dificuldades para sustentar, inclusive, famílias? É a desordem. Quando chega a maternidade, e é natural, tá? Eu mesma falo por mim, é natural que a gente, durante um momento, a gente olhe mais para os filhos, a gente deixe lá o marido de lado, né? E ele também tem que cuidar das coisas dele, mas restabelecer essa ordem é importante para que o fluxo siga adiante. Mas, toda vez que a gente fala de família, de atendimento, de olhar para o indivíduo, a gente tem que entender e ter essa clareza de que existem inúmeras outras possibilidades. As lealdades familiares, as lealdades culturais, tem muitas outras coisas que influenciam para que essa família tenha ou não tenha sucesso. Tá? Então, assim, é realmente muito amplo, eu te convido a conhecer as constelações, porque realmente dá muita visão, dá muita percepção para a gente poder trabalhar. Então, eu faço convite, você procurar ou a Escola Hellinger, artigos a respeito. Se você quiser, depois me chama no privado, a gente troca algumas figurinhas sobre algumas fontes de estudo. Com certeza, agradeço. Do Instituto é disseminar o conhecimento. Então, assim, pode me procurar a Dulce, e a gente vai trazendo essas contribuições, porque realmente é a vida, né, gente? Apesar de ser simples, ela muito é muito grata. complexa. Tá bom? Muito Obrigada, grata. eu que agradeço. Denise está agradecendo aqui, a Dulce também agradeceu. Eu também agradeço, gente. Esse tema é maravilhoso. Fabi, Dulce, gente incrível. Você vai fazer seu TCC sobre isso também, Dulce? Não, estamos fazendo o nosso TCC sobre abuso, que, de qualquer forma, eu estava falando com né? Tem, né? Não está fora, longe. Não está longe, mas tá no campo,
sabe? Mas, falando só rapidamente aqui, né, Fabi, que acabou que eu não trouxe, eu desenvolvi um jogo, né, da sexualidade exatamente para se trabalhar no consultório, com essas, né, chegar realmente para o cliente de uma forma lúdica, mais leve, mais descontraída. Então, eu idealizei e desenvolvi já está pronto, a gente está nessa fase final agora já com designer, com tudo. Em dezembro ele já deve estar para ser comercializado. Ele vai poder ser utilizado para atendimento de casais, para grupo de mulheres, para grupos mistos, para individual, sabe? Uma série de possibilidades para de repente, também trabalhar em faculdade, nas escolas, né? Porque eu trago nesse tabuleiro, eu trago perguntas, imagens e reflexões. Então, dependendo do contexto, aí a gente também pode ir modificando. Então, é um jogo que realmente, assim, acho que ele está muito rico, sabe? Vai contribuir muito aí para essa área nossa aí da psicologia, dos coaches, enfim, pessoal da sexualidade, sabe? Então, era para eu ter também comentado sobre isso e acabei não comentando. E antes de, se mais alguém quiser falar ainda alguma coisa, está aberto, eu vou só deixar, aproveitando aqui, também fechando, deixar mais uma frase da Clarice Lispector sobre a nossa parceria, porque a gente, às vezes, pensa que a gente vai buscar o outro para nos completar nas nossas imperfeições, nas nossas faltas. Então, Clarice Lispector nos traz uma brilhante frase aqui, que é o seguinte: não procure alguém que te complete, complete a si mesmo e procure alguém que te transborde. Ai, que linda, adoro essa frase dela. Eu disse isso para o meu marido quando ele disse que queria casar comigo. Ai, que lindo! É lindo. Não, olha, eu tô bem, eu tô ótima, agora eu só quero transbordar. Então vamos casar. Não é para ser, vamos embora. Tá tudo certo. Tudo certo. Mas, graças a Deus. Mais alguém, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer. Achei. A Neuza. Tudo bem, Neuzinha? Tudo jóia. Gente. Principalmente essa parte que você falou, né, da terceira idade, eu acho que é uma coisa assim, extremamente importante da gente falar a respeito disso. Algum lugar que eu saio das imagens. Porque a gente passa, né, por fases, né, e é a hora que a gente está com o neto, com o filho saindo de casa, neto saindo de casa, Isso. Então é excelente. E da gente falar com essa clareza, né, e com essa seriedade, eu acho que isso. Então eu gostei muito e com certeza eu vou continuar para a gente trocando ideias. Ótimo, muito grata. Muito bom, grata. Neuza, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Alguém mais? Ai, que delícia, muito bom, hein? Que delícia, Fabi, agradeço demais o seu convite. Ai, adorei. Que alegria estar aqui. Agradeço muito, agradeço a cada um de vocês pela participação e por estar aqui com a gente. Muito bom. Gente, muito obrigada, Dulce, obrigada pela disponibilidade, por tanto conhecimento. Um assunto tão importante para todos nós, que a gente possa ter uma vida plena, né? Plena, exatamente. Aí podemos. Nossa, sim, a gente pode. Podemos. Né? Então, muita saúde. Obrigada, Fabi, pelas suas contribuições sempre riquíssimas, lindas, Mari, todo mundo. Eu nas lives eu fico mais de ouvinte, é o dia que eu tiro folga. Eu fico a maior parte do tempo só falando, fala aí, deixa eu aprender um pouquinho, que é muito bom. Nossa, graças a Deus tenho bons amigos, assim, especialistas em várias áreas, e são muito legais essas trocas para a gente ir se completando, né? E se complementando. Então, muito obrigada, a participação de todos, todas.
Um beijo Obrigada demais. enorme no coração de vocês. Ótimo restinho Obrigada. de domingo. E vamos lá, Isso. gente. Tirar uma Ótima garrafa semana. da geladeira, né? Convidar os parceiros aí Isso para um mesmo. queijinho. Oi, bem. Exatamente. É hoje. É hoje. Vamos aforar esse negócio aí, Vamos. botar essa vida em movimento, tá bom? Isso mesmo. Um Grande beijo. Dulce, obrigada, querida. Obrigado eu. Nossa, foi lindo, foi ótimo. Obrigada Tchau, demais. tchau, gente. Grata, meninas. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, querida.